Romanos, capítulo 13, vídeo 2. A regra do amor. Capítulo 13, versículo 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o versículo 8 está ligado ao anterior, né? A ninguém devais, seja o que for devido aos outros, que ele estava falando de imposto, tributo. Você não pode dever nada a ninguém. Aqui não é a questão de dinheiro apenas, né? O cristão não deve ter dívida? Sim, com certeza, mas aqui vai além disso, né? Porque Paulo, em Romanos 1, ele diz que ele era devedor. Então, devedor aí também não é dívida financeira. Quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus ou a receita de Deus para a salvação, aquele que crê, ele diz que ele se colocou como devedor de todos os homens, que ele devia a mensagem do Evangelho, né? Faz parte da lei de Deus a gente obedecer o Estado, mas também faz parte da lei de Deus a gente amar o próximo. A lei e o amor não são opostos, né? Jesus veio cumprir a lei. O espírito da lei, Jesus viveu o espírito da lei. O amor, ele não anula a lei, como muita gente fala. Os pecadores, eles iam a Jesus porque ele tinha algo para dar, né? Como se Jesus fosse um devedor, né, do amor. Então, e aqui no versículo 9 fala que todos os mandamentos são resumidos num só, né? E esse mandamento, que é o amor, não anula os outros, antes os explica, né? Deus é amor, mas o amor não é Deus. Essa é a máxima da religião centrada no homem, né? Tudo é amor, né? Tudo é amor, tudo é lindo, tudo é válido, tudo pode, porque Deus é amor. Não é tudo pode porque Deus é amor, porque Deus é amor, tem coisas que você não pode, né? A lei de Deus, nós já vimos a função dela, foi levar-nos, apontar-nos Cristo, porque ela mostra nosso pecado, nossa pecaminosidade, o estado de pecado que o homem caiu, né? Então, a lei, ela é boa nesse sentido, né? Então, os mandamentos aqui negativos do versículo 9, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, são entendidos no versículo 10, que diz que o amor não faz mal ao próximo. Ou seja, se eu amo, eu não adultero. Se eu amo, eu não mato. Se eu amo, não assassino, né? Se eu amo, eu não furto. Se eu amo, eu não falo mentira, eu falso testemunho. Se eu amo, eu não cobiço, né? Então, por isso que tudo se resume no mandamento de amar. Então, ser um cristão, né, não é sonhar com o amor, mas obedecer de coração, né? E cristão não deve cair em regras, não posso isso, não posso aquilo, porque senão ele vai cair na letra que mata, né? Quanto que o espírito que dá vida. Então, o cumprimento da lei é o amor, né? Por isso tudo que ele disse, né? Porque o amor te leva a viver a lei de dentro para fora, sem ser um peso ou algo que fica martelando na mente,
mas é algo que está gravado no coração pelo Espírito Santo. Em seguida ele fala digo isso, né, continuando no versículo 11, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos nas armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Digo isso conhecendo o tempo, né? Que tempo é que ele está falando, né? O tempo, conhecendo o tempo. Lembra que eu disse, né, que a doutrina está diretamente ligada ao comportamento e que a gente compreendendo a salvação, a grande doutrina do Evangelho da Salvação, a gente sempre vai colocar Deus em primeiro lugar. E o Evangelho que a gente estudou, ele é sempre, o alvo dele é reconciliar o homem com Deus, né? E por causa dessa dinâmica, ou essa doutrina que é dinâmica, né, que une doutrina com comportamento, surgiram muitas heresias e doutrinas falsas que distorceram tudo isso, e por isso a gente precisa conhecer e discernir o tempo que vivemos, as doutrinas que são ensinadas. Uma delas é o misticismo, que coloca experiências sobre tudo, né? Visões, profecias, línguas, né? Tudo isso é muito maravilhoso quando ele é para o bem, mas quando é desequilibrado, vira místico, como Coríntios, né? Os coríntios faziam muitas vezes. Outra doutrina é o antinomismo, anti é contra, nomia é lei, contra a lei. Quando dá costa doutrina, sabe, doutrina, a pessoa diz, doutrina não é tão importante, o que importa é o espírito, é o mover do espírito. Eu já ouvi isso, né? O perigo de cair no antinomismo e na desobediência, porque a obediência da fé mostra que há fé. Quando na obediência a Deus não existe fé, né? Outra doutrina foi o fideísmo, que eles dizem assim, o que é importante, é muito sutil o fideísmo, o que é importante é crer. Você não precisa sentir nada, é só se você receber, você confessar, repetir essa oração, se será salvo, se será curado, determina isso na sua vida, e não funciona, né? Muita gente já morreu de enfermidade porque abraçou essa doutrina, né, achando que Deus ia curar, quando Deus não curou. Outra doutrina falsa é o legalismo, né? O que o legalista fala? O legalista, o que importa é viver na regra, né? E viver na regra, obedecer isso, obedecer uma maneira burra de viver, né? E começa a fazer um monte de regra, tem que usar a roupa de um tal modo, não pode usar aquilo, não pode isso, não pode aquilo, e aí vai ficando debaixo de uma lei, de lei. Então, voltando ao versículo, conhecendo o tempo. Então, a gente deve conhecer o tempo que a gente vive. E aqui fala um pouco de escatologia, né? A importância do tempo, né? Conhecendo o tempo, a nossa salvação está mais perto. E hoje, mais do que nunca, com certeza estamos 2000 anos na frente de Paulo, mais perto, né? Quando Paulo, no começo da ministração dele, ele estava ministrando que
ele aguardava a volta de Cristo, mas já no fim da vida ele sabe que ele ia morrer. Então, né? Então, mas o tempo é o tempo de Deus, né, irmãos? Ele que escreve a história, ele que inicia a história, ele que planeja a história, ele que planeja a vinda de Jesus, planejou a primeira vinda, ele veio no tempo de Deus e tem planejado a segunda vinda. E conhecendo o tempo, a gente deve viver uma vida digna do Senhor, né? Tito diz: a graça de Deus se manifestou ensinando-nos a renunciar à impiedade e às cobiças ou concupiscências mundanas e a viver nesse presente século de maneira sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória, né, do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos conhecer o tempo e viver sobre essa, é como se vivesse na ponta dos pés, aguardando algo tremendo que vai acontecer, né? Que é Jesus, a volta dele, a glorificação que completa a nossa salvação, né? A imortalidade, o juízo de Deus que virá. E por isso Pedro fala, aguardando essas coisas, procurai que sejais imaculados e irrepreensíveis em paz. Tem o gatilho do tempo do fim foi disparado quando Jesus subiu aos céus. Desde que ele subiu aos céus, nós vivemos já os últimos dias. Muitas pessoas falam que a gente vive no princípio das dores. Eu creio mesmo, o princípio das dores começou lá, quando Jerusalém foi destruída e uma série de coisas aconteceram. E aí, agora ele vai estar intensificando à medida que a nossa salvação está mais perto, né? A gente está mais perto de encontrar com o Senhor, né? E tem tantos sinais hoje acontecendo, né? A noite é passada e o dia é chegado. A noite, as trevas da nossa vida, a vida que a gente vivia em pecado, passou, né? Agora nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, né? Nós devemos viver na luz, né? Jesus nos chama para viver na luz. A luz vai trazer, a luz vai manifestar as coisas ocultas das trevas e vai mostrar os desígnios do coração. Então, como ele diz, conhecendo o tempo, né? O que a gente deve fazer? Voltando no texto que Paulo fala, desperta do sono, né? Não fica dormindo, a noite passou, o dia chegou. Então vamos vestir das armas na luz, vamos viver na luz, vamos andar na luz, vamos glorificar o Senhor com tudo que nós somos, porque noite e trevas mostram o estado da humanidade sem Cristo, que está vivendo nas trevas da ignorância e na noite escura da alma, né? Efésios 4 diz que, versículo 17, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então, o que aconteceu com o mundo, né? Aquele mundo em rebeldia contra Deus, é que a queda, o pecado, lhes cortou assim, o conhecimento vital do Senhor, por isso estão em trevas. Por isso estão nas trevas, né? E trevas não significa pecados, diferença de pecados. Treva do coração, é falta de amor, falta de justiça, falta de integridade, tudo faz parte das trevas. Trevas também das condições morais, né? Diz Paulo que a gente era trevas, agora somos luz, por isso que devemos andar
como filhos da luz, não nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas, né? Mas condenai, porque até dizer o que as pessoas fazem é torpe, mas são coisas condenadas pela luz, porque a luz manifesta tudo. Por isso, lá em Efésios 5, ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu amo esse versículo, porque tem aqui uma impossibilidade bem plausível, né? Ninguém pode levantar de entre os mortos. É uma linguagem muito figurada que Paulo fala. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, se Deus toca em seu coração, se Ele abre o seu entendimento, né, recebe Cristo, né, recebe o dia é chegado, recebe o dia que é chegado, o dia que está chegando, o dia da sua ressurreição, de levantar dentre os mortos, mas percebe também que Jesus vai voltar, né, e vai trazer à luz todas as coisas. Os anjos disseram: olha, esse Senhor que foi levado aos céus vai voltar, né? Jesus vai voltar para completar a obra da redenção, né? Que é a glorificação do nosso corpo, mas também ele vai voltar para julgar o mundo, né? Julgará o mundo com justiça. É isso que o Senhor vem, julgará o mundo com justiça. Ele vai voltar para regenerar todo o universo, né? E o universo, tudo que ficou em desarranjo, né? A terra que foi amaldiçoada, então tudo faz parte da regeneração. E o mundo está dormindo em relação a isso, né? Por isso que a gente tem que, né, falar disso. Vou continuar o assunto no próximo vídeo.